Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Vamos falar nesse vídeo aqui que o gigante acordou. Foram mexer com quem tá quieto, foram mexer com o São Paulo campeão da Copa do Brasil. E para 2024 o São Paulo vem com um timaço. Essa é a expectativa, é a promessa da diretoria para 2024. Um São Paulo muito, mas muito forte mesmo. Inclusive, vou te trazer aqui agora as informações dos bastidores da bola. O Lucas vai ficar no São Paulo por mais 3 anos. Serão iniciadas essa semana aí as conversas. Vou te trazer aqui detalhes aqui dessa proposta. E tem aí também, meu amigo, o São Paulo atrás do Vasco. O São Paulo ameaça na justiça contra o Vasco. Enfim, né? A diretoria do São Paulo, como todo mundo vai na justiça contra o São Paulo resolveu ir na justiça aí contra o Vasco. O São Paulo que faz uma reclamação contra o Vasco. Vou te atualizar disso aqui também. E também vamos falar do Herisson, mais um jogador que quer ficar no São Paulo. O Herisson não quer sair do São Paulo. Vou te falar quem é o empresário dele. E o empresário dele que tá dando uma força aí também pro Herisson ficar no São Paulo, beleza? Tem também o segundo volante do Dorival. O novo segundo volante do Dorival, que já tem no time. Vou te falar quem é enquanto não chega aí a grande contratação do São Paulo, beleza? Então, chega aí, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha aqui esse vídeo, que ajuda demais aqui no crescimento do canal. A sua ajuda é fundamental e você sabe disso, que se não fosse você, não existiria nada disso no YouTube. Então, chega mais, sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, vamos começar falando aqui da situação do Herisson, isso mesmo. O Herisson, como nós sabemos, né, chegou também com uma grande expectativa, o jogador que estava lá em Portugal, tal, não estava se sentindo bem, aí o jogador vem aqui pro Brasil, tal, vem pro São Paulo, emprestado aí pelo Botafogo, e agora o Botafogo não estaria disposto a fazer mais um empréstimo aí pro São Paulo por mais um ano. O São Paulo tem até um interesse de ficar com o Herisson. O problema é que o testor lá, o gestor, o dono do Botafogo, a SAF não quer emprestar por mais um ano aí, já que o São Paulo não teria interesse em comprá-lo. Ele teve aí 3 lesões no ano, né? Complicou um pouco a sua participação no ano. Pois bem, o Herisson aí, junto com o seu empresário aí, dá uma forçada, né? Forçada entre aspas aí para ficar no São Paulo. Informação do nosso amigo aí, Rafael Emiliano, isso mesmo, jornalista Rafael Emiliano, inclusive vai estar amanhã com a gente na live, 1h30 da tarde, trazendo o mercado da bola, beleza? Se inscreva aí no canal para você acompanhar tudo. E ative as notificações para você receber exatamente a gente falando aí dessa live com o jornalista Rafael Emiliano. O Herisson, ele quer continuar no São Paulo. Sabe quem é o empresário do Herisson? O Lê que jogou no São Paulo lá em 1987, né? Em 86 ele foi campeão paulista, acho que se eu não me engano pela Inter de Limeira. Depois em 87 foi campeão paulista em cima do Corinthians, inclusive fazendo gol do título, né? Fazendo gol na final. O Lê, muito importante naquela campanha, teve mais de 100 jogos com a camisa do São Paulo. Ele que é o empresário do Herisson. E olha só, gente, eu não tenho a imagem aqui, né? Mas eu achei lá no nosso no Twitter, lá com o jornalista Rafael Emiliano, que o Herisson é São Paulino, inclusive aí, né? Ele posando quando ele era ali com seus 13, 14 anos com a camisa do São Paulo. Mais um jogador aí que torce para o São Paulo e quer ficar no São Paulo. E você aí, gostaria da permanência do Herisson por mais um ano? Eu acho que é importante um jogador como ele aí para suprir a ausência do Caleri, até porque o Caleri aí agora fez essa cirurgia, deve voltar lá só para fevereiro, março, mais ou menos. Essa é a expectativa aí de 4 a 5 meses. Né? Tomara que ele volte aí na pré-temporada do São Paulo também. Então, talvez o Herisson seria, assim, importante aí, né? E ele que vai ter um laboratório agora. Inclusive, quarta-feira ele deve começar jogando contra o Goiás. Se não começar jogando, deve entrar no segundo tempo para ter uma sequência e mostrar que realmente pode ficar no São Paulo. O Herisson. É isso. Agora vamos falar do segundo volante, já vamos falar do São Paulo, hein? Cobrando o Vasco, cobrando a CBF, meu amigo, e tem também o Atlético. Vamos falar do segundo volante, que é o Michel Araújo. O Michel Araújo vira aí de vez segundo volante no time do Dorival. Dorival está treinando o Michel Araújo na função de segundo volante, tá? Inclusive contra o Vasco. Para quem se lembra, ele já entrou na função de segundo volante. O Dorival vê as características de segundo volante dele.
nele, né? Lembra que o Dorival viu, quando chegou, o Alisson jogava pelas beiradas, ali na meia direita, inclusive não ia nada bem, a torcida pegava muito no pé dele. Já o Michel, inclusive, joga até bem pelo lado esquerdo, pela meia esquerda, tem uns arranques, ele tem uns momentos de genialidade, de sair driblando todo mundo. Confesso que eu gosto do Michel Araújo, ali aliado à sua raça. Só tem que tomar cuidado com ele marcando perto da área, porque ele já fez 3 pênaltis, né? Precisa resolver isso também, essa questão com o jogador. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente quando ele estiver marcando ali próximo da área ali do São Paulo. Agora, o Michel Araújo vai ser testado na função de segundo volante, porque o Dorival está atrás, o São Paulo está atrás de um segundo volante que tem exatamente essa saída de bola, esse arranque e um passe. Se o Dorival entender, né, que o São Paulo entender, juntamente com o Dorival, com a comissão técnica, vai trazer um segundo volante que não seja um grande segundo volante, para que trazer então, sendo que tem no elenco, e esse segundo volante pode ser o Michel Araújo. Deixa aí também nos comentários se vocês gostam do Michel Araújo, se seria uma boa Michel Araújo jogar de segundo volante. Confesso para vocês que eu gosto do jogador, tecnicamente ele é bom. Agora tem que acertar, é um encaixe, né? Porque o jogador se adaptar à função. O Alisson se adaptou muito bem. Vamos ver o Michel Araújo, tomara que ele se adapte também muito bem. Ele vai ser testado nessa posição aí, então, de segundo volante aí, o Michel Araújo, tá? Agora, vamos falar do Léo Pelé. Gente, Léo Pelé, com 16 milhões, foi vendido por 16 milhões, foi vendido para o Vasco. E o Vasco não se pagou R$ 1 sequer ao São Paulo, galera. Não pagou nada. Nem a primeira, era para pagar em 3 parcelas, não pagou nenhuma sequer. Inclusive, o São Paulo já tentou diversas vezes aí com o Vasco, né? Fazer acordos, e o São Paulo chegou a fazer 3 acordos, pelo que eu pude apurar, exatamente também lá no Twitter com o Rafael Emiliano. 3 acordos com o Vasco não cumpriu nenhum. 3 renegociações, parecendo o Corinthians, né? Renegociando o estádio, né? Todo ano renegocia a dívida, nunca paga. Exatamente o Vasco, a mesma coisa aí com o São Paulo, não pagou nada. E agora o São Paulo abriu uma reclamação formal aí junto à CBF, tá? Para que o Vasco pague o São Paulo. Inclusive o presidente Júlio Casares, a diretoria do São Paulo, cita que é o seguinte: se o Vasco não pagar, se não chegar a um acordo, o São Paulo vai entrar na justiça contra o Vasco, o São Paulo vai procurar seus direitos. Por enquanto, a diretoria alega que já fez de tudo, tentou de todos os meios para resolver com o Vasco. O São Paulo está muito chateado, assim, rapaziada, e com razão, com a 777, que é a SAF do Vasco, por quê? Olha só, eles quitaram as dívidas com clubes do exterior. Por quê? Com medo de tomar um transfer ban. E aí eles pagaram essas dívidas aí, né? Fizeram acordos. Agora com o São Paulo não. Então nem aí, é o São Paulo mesmo, é no Brasil, aqui todo mundo deve todo mundo, ninguém paga ninguém, né? Mas o São Paulo já acionou a CBF, mandou um comunicado para o Vasco, e o São Paulo, se o Vasco não se pronunciar e não pagar, o São Paulo vai na justiça cobrar o Vasco. E aí, se o São Paulo for na justiça, aí sim, o Vasco ele pode cair de divisão, ele pode, por exemplo, ser eliminado da Copa do Brasil e ainda ficar com a dívida, né? Agora, a SAF do Vasco deve se mexer e fazer o pagamento ao São Paulo, tá, gente? Essa informação trazida aí também do nosso amigo jornalista, aí, o Rafael Emiliano, que vai estar amanhã com a gente na live 1h30 da tarde. Outra coisa, o Atlético Mineiro também deve ao São Paulo 8 milhões de reais pela contratação lá do Patrick, né? O Patrick aí que teve problemas com o Rogério, foi embora pro Atlético, lá o meia esquerda. E agora é o seguinte, só que com o Atlético é diferente. A diretoria alega que o Atlético, pelo menos, né, foi conversar com o São Paulo, eles vieram 3 vezes em São Paulo, na diretoria, conversar, mostrar os balanços, mostrar que realmente estava com problema de grana e renegociando com o São Paulo. O Atlético se dispôs a pagar uma parte do valor em determinado jogo, usar como renda, entendeu? Ó, pegar a renda de um jogo do Atlético, deu 3 milhões, pegar uma parte e passar para o São Paulo. Só que a diretoria de São Paulo preferiu fazer o quê? Deixar esses 8 milhões de crédito para poder contratar um jogador, fazer uma negociação de um jogador que São Paulo tiver interesse. Informação também lá do Rafael Emiliano, lá no seu Twitter, ótimas informações pontuais aí da diretoria do São Paulo, o mercado da bola do São Paulo super agitado começando essa semana. Então o São Paulo tem 8 milhões de carta de crédito lá com o Atlético Mineiro. Pelo menos isso. Agora com o Vasco, pelo jeito, o negócio vai ter que ir para a justiça. Deixa aí nos comentários também, galera. Gostaria de saber dos comentários de vocês aí sobre isso. Inclusive, antes da gente ir para o próximo assunto, deixa o like,
se inscreve no canal, ative as notificações aí. Tamo junto, beleza? Vamos falar agora então do Lucas, porque o Lucas Moura é o seguinte, o São Paulo agora essa semana vai abrir aí conversas com o Lucas, tá? O São Paulo já tem aí agora a informação aqui do Alexander Vieira, jornalista também Alexander Vieira, que cobre o São Paulo, é setorista do São Paulo. O Alexander Vieira traz o seguinte: São Paulo vai iniciar essa semana conversas de renovação com o Lucas por 3 anos, vai apresentar uma proposta de 3 anos, e o Rafinha, que é o capitão do time, assim que o Rafinha deixar o São Paulo, o Lucas passa a ser o capitão do time. São Paulo vai apresentar essa proposta para ele, proposta financeira, proposta de ficar, e também a garantia de que o São Paulo vai ser competitivo, porque o Lucas pediu um planejamento para o São Paulo, ele pediu um projeto para o São Paulo, não apenas, né, ter um time de jogar por jogar, como vinha acontecendo anos anteriores, né? E a partir desse ano de 2023, o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil e tem um esqueleto e tem um time muito bom, bem montado, e ainda mais trazendo essas peças aí, né, de reposição, alguns jogadores vão sair, a cereja do bolo, que a diretoria fala, inclusive tem gente falando que a cereja do bolo poderia ser o Michael, né? A gente fez uma live, fez uma enquete, né, inclusive está na nossa capa aí o Michael, só que o jogador hoje está jogando na Arábia, ele ganha mais ou menos 1.200.000 a 1.300.000 reais, né? 1.300.000 reais o Michael. E também o passe dele, aí não tem como o São Paulo comprar, se eu não me engano, são 12 milhões de euros. É muito caro, gente. Aí não tem como comprar o Michael. O que o São Paulo poderia fazer, se o São Paulo quisesse fazer uma proposta, era de empréstimo. Tentar uma proposta de empréstimo aí por 1 ano com o Michael, coisa que eu acho também que os árabes não estariam dispostos a fazer. Mas eu acho que vale a pena o São Paulo tentar. O não já tem. É mais um que é São Paulino, o Michael. De repente o jogador quer jogar no São Paulo, tem um interesse, pede para o empresário, ó, convence lá, né, renova lá com eles de repente por mais 2, 3 anos, ou viria para o São Paulo, né? E aqui jogando, é mais fácil o Michael, sinceramente, lá para os árabes, é mais fácil o Michael ele se destacar jogando pelo São Paulo numa Libertadores e eles venderem o Michael do que o Michael se destacar lá no time deles, já que ele está na reserva também, né? Então vale a pena aí uma reflexão aí dos árabes se quiser recuperar a grana aí, né, em cima do Michael. Então o Lucas, em cima disso, com essas possíveis chegadas, tem aí também a questão que o Lucas pede para não vender os jogadores. Aí que eu acho complicado, galera, deixa aí nos comentários. Porque o Lucas pede para que mantém esse elenco, esse time campeão da Copa do Brasil. Mas como você vai manter Pablo Maia, Beraldo, Nestor, essa galera toda, o Wellington, jogadores aí, né, que querem sair, jogadores que querem ir para a Europa. O Pablo Maia falou no podcast do Denilson Show que ele tem o sonho de jogar para a Europa, na Europa. O Nestor já falou também, né? O Wellington quase foi agora na janela de transferência agora, né, mês passado. Então assim, é difícil segurar essa galera. O Beraldo me parece que é o jogador que está mais tranquilo quanto a isso, né? Ele já falou quando surgir a proposta, vai estudar com o São Paulo, apesar também, né, do Pablo Maia ter dito isso, que ele está muito tranquilo, ele tem um plano. Se ele for para a Europa, é um plano. Se for ficar, ele já tem um plano também, né? Ele já se preparou para isso. Então a gente entende que esses jogadores querem ir para a Europa. Então, assim, Lucas, é difícil essas jovens promessas ficarem, porque o Lucas também um dia já foi uma jovem promessa, ele sabe que o jogador novo tem o sonho de ir para a Europa. Mas o plano, né? Esse plano, planejamento que o São Paulo fala, essa estrutura é ter um time forte. E nessas contratações, nessas chegadas, e ainda mais o São Paulo que vai disputar uma Libertadores em 2024, com certeza, Lucas, vai manter um time forte. E você será o nosso futuro capitão, será o jogador que vai fazer história no São Paulo, vai virar ídolo, mais ídolo do que é ainda você ficando, pode ter certeza. São Paulo apresenta, repito, vai apresentar uma proposta aí de 3 anos aí para o Lucas, salários ainda não foram revelados, luvas, né? Mas acredito que deve girar aí na casa de 1,5 milhão para cima, viu, galera? A questão do Lucas aí não deve ganhar menos que isso, não. O jogador, se fizer um contrato de 3 anos, é um dos últimos contratos aí da carreira do Lucas. Talvez depois ainda para ele ir para fora, ir para a Arábia com 33, 34 anos, pode até conseguir, mas também já é mais difícil. Mas se estiver jogando bola mesmo, né, daqui 3 anos também, com certeza vai ter mercado. E ele que ainda sonha em disputar uma Copa do Mundo, né? Aí o Lucas, mesmo veterano,
Lembrando que quando a gente chegar em 2026, ele vai estar com 34 anos. É bem possível que ele vai jogando em alto nível, não duvido nada. Hoje os jogadores estão extrapolando a idade. Você vê o Cristiano Ronaldo aí com 38 anos, Rafinha aí com 38 anos, vários jogadores aí conseguindo, né, se manter porque ele se cuida. E o Lucas se cuida, né? Não é um jogador, a gente, do jeito que o Lucas está jogando e correndo, a gente não imagina que a carreira dele acabe em 1 ano, 2 anos, a não ser que as lesões atrapalhem. Mas tudo indica que ainda tem muitos longos anos pela frente e fique esses 3 no São Paulo mesmo. Agora nós vamos torcer muito para que o Lucas fique e assim que começar a sair dessa reunião da diretoria, a gente vai atualizando vocês também, tá? Porque essa semana aí os empresários já vão se reunir com a diretoria aí, o staff do Lucas, a comissão técnica, o departamento do São Paulo e a diretoria toda, para exatamente falar dessa renovação, desse contrato aí do Lucas com o São Paulo. E vamos torcer demais, porque apesar de não ser a cereja do bolo, né, que o diretor de futebol falou, que o São Paulo vai ter uma cereja do bolo, mas para mim, desse elenco, é o jogador mais importante para ficar nesse time aí, tá? É isso aí, rapaziada. Amanhã tem pré-jogo, amanhã tem São Paulo e Goiás, a gente vai trazer aí a possível escalação, beleza? A gente vai buscando informações aí da escalação do São Paulo. Amanhã a gente já vai saber muito mais sobre isso. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí. Tamo junto, valeu, rapaziada. Obrigado sempre aí pela sua presença. Fica com Deus. Um abraço aí para todo mundo. Tamo junto aí e vamos São Paulo. Valeu, galera. Abraço.